Olá, tudo bem com você? Eu sou Cláudia Oliveira, especialista em dependência química, e hoje eu quero falar aqui sobre como foi que eu parei de usar drogas. Qual é esse processo que atravessamos quando a gente parte para essa aventura de sair de um ponto e chegar nesse outro lugar, nesse objetivo, nessa meta? Como que foi que aconteceu para eu conseguir atravessar a dependência química, parar de usar drogas, encontrar um novo estilo de vida, o pós-drogas na minha vida? E quais são os estágios nesse processo de mudança? O que foi que veio acontecendo durante essas fases em que eu iniciei o processo de uso, depois, durante esse processo e, por fim, quando eu paro de usar drogas. Então, eu vou trazer aqui para refletir nesse processo os pesquisadores de Clemente e Prochaska, que são os autores desse estágio de mudança, né? Como que, ao longo de um processo de mudança, você vai passando por fases, desde não ter consciência do problema, até você começar a se conscientizar desse problema e depois se preparar para você caminhar, então, para um processo de mudança, né, com ações específicas que vai levar você a um objetivo. E depois, então, você ter no final do processo, essa manutenção diária para manter o objetivo conquistado. A minha fala hoje é um ponto de conscientização, tanto para a pessoa dependente da droga, quanto para o familiar codependente. Dentro do meu processo, de como que eu fiz para parar de usar droga, como que eu cheguei nesse lugar, nesse momento, a decisão, né? Como que eu cheguei na decisão de parar de usar drogas? Existe, no primeiro momento, a primeira fase do processo, chamada pré-contemplação ou pré-ponderação, que é quando eu, enquanto dependente da droga, ou qualquer outro vício, esses estágios, eles permeiam não só os vícios, mas qualquer sintoma, qualquer problema que você possa ter, como sair de um relacionamento, né? Decidir sair de um relacionamento, você vai passar por essas etapas. Então, não é só, mas vamos lá para esse processo de... No primeiro momento, eu usava drogas. Eu não tinha consciência do problema de usar drogas. Por quê? Porque quando eu conheci a droga, quando eu comecei lá na adolescência com o álcool, aquilo me dava prazer. Beber me desinibia. Beber me deixava mais solta, me relaxava, aliviava tensões, me permitia socializar mais aberta, falar, expressar mais. Então, quando eu iniciei nesse processo, eu não tinha consciência de problemas. O problema que poderia ter era uma ressaca do outro dia. Era não ter dinheiro para arcar com a farra da noite. Ou não ter dinheiro para comprar a bebida. Ou seja,
não eram problemas relevantes, né? Então, nesse momento, quando eu estou na pré-ponderação, eu não tenho consciência do problema. Usar drogas, quando depois a droga entrou, usar drogas era algo que me empoderava, que me dava poder de atuação, que me deixava alegre, que me dava expressão. Então, a droga era uma aliada. A droga não era o problema. Nesse primeiro momento, é como se você está em lua de mel com a droga. E você não consegue, você não tem noção, você não tem como prever os problemas que vai estar lá no futuro. Você não tem como mensurar, porque você não sabe que vai dar. Na nossa aventura de usar drogas, você não cogita que vai ter esses problemas, que vai entrar com questões de risco, né, que vai se envolver com pessoas do crime. Na verdade, as pessoas que estão ali à volta são todos camaradas, são todos amigos, você está na farra, você está ali nesse lugar, né, conhecendo pessoas. Então, usar drogas nessa primeira fase não é um problema. E enquanto eu estava naquele momento, a minha família, a reclamação da minha família, os problemas da minha família é que eram meus inimigos, é que eu não suportava, é que eu de verdade queria me alienar, eu queria me distanciar daquilo, eu não queria saber de problema familiar, e eu não queria, não aceitava aquele blá 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 no meu ouvido, sermão, lição de moral, ameaça, chantagem, era insuportável, porque você conhece a família. Você conhece cada detalhe da família. Você sabe os defeitos da família, da mãe, dos irmãos, do pai. Você sabe os problemas que cada um tem. Enquanto dependente químico, você quer alienar desses problemas. Você não quer ver esses problemas. Você quer passar longe desses problemas. E quando a pessoa chega para te falar algo, é como se tivesse aqui uma barreira em que para aqui. Você não quer mesmo saber. Em lua de mel com a droga, era nesses momentos, quando saía para encontrar com as pessoas que usavam, com esse grupo, com esses lugares, era exatamente nesse momento que vinha aliviar a diversão, a aventura. Esse não é o momento em que você está preparado para parar de usar. Você não sofreu ainda. E é por isso que eu quero hoje estar falando tanto com o dependente químico como com a família. Porque a família, quando descobre que o filho está usando droga, a filha está usando droga, o marido ou a mulher está usando droga, enfim, a família entra em desespero, não sabe como agir. Então, eu quero trazer aqui como que é esse processo, como que acontece, para que você possa acompanhar dentro desse processo qual é o estágio que o seu dependente químico ou você, enquanto dependente químico, está. Onde que você está hoje, né? Em qual fase que você está vivendo. Então, nesse primeiro momento, é isso. Usar droga é um barato. Eu estou em lua de mel com a droga, ok? E tudo que eu gostaria de vivenciar, sensação, emoção, adrenalina, eu tenho encontrado na droga e com as pessoas ao redor nesse submundo aqui da droga, do crime, né? Essas coisas aqui. Poderia dizer que a droga é só consequência do meu caráter, ok? A droga não é a culpada da coisa, né? Então, os meus defeitos de caráter, as minhas características enquanto dependente químico me levaram à droga. A droga foi só uma consequência. Era inevitável que eu encontrasse a droga no meu caminho. Era inevitável. Bom, então, depois dessa primeira fase, né, em que eu não percebo
os problemas da droga, muito pelo contrário, a droga cumpre uma função na minha vida, e a função da droga é exatamente essa, de me aliviar, de alienar dos problemas que eu não quero saber, não quero para mim, né? De me tirar da consciência de qualquer questões encalacradoras, me alienar de uma realidade insuportável, né, familiar ou minha. Então, tinha problemas. Usar droga tinha lá os seus problemas. Só que a função da droga era exatamente essa, né? Naquele momento, usar drogas, para mim, era a solução. Eu tinha os problemas na minha vida, tinha vários problemas. A função da droga era exatamente me alienar desses problemas, aliviar, anestesiar. Então, dentro da segunda fase, chamada ponderação ou contemplação, nesse segundo momento, eu passei muito tempo no primeiro momento. Você passa muito tempo, então, até chegar na fase em que você começa a ver problemas, começa a conscientizar dos problemas, você vai para a segunda fase. No segundo momento, eu começo a ter consciência de alguns problemas. Pessoas que você anda e começa a perceber que essas pessoas, elas têm ali algo destoante, como envolvimento com crime, comportamentos disfuncional, roubar você. Então, você começa a perceber, dentro do contexto que você está vivendo, você começa a perceber que está gerando alguns problemas. Você passa mais tempo usando droga, então você vai perdendo o contato com a família. Se você tem filho, você não consegue cuidar do filho. Se você tem trabalho, você começa a perder horário, a perder dia de trabalho. Então, naquele momento, o que eu estava vivendo? Eu comecei a perder o controle. Eu comecei a ter alguns sintomas, começar um princípio de overdose. Eu comecei a ter problemas com quando você dissocia da realidade e que você, então, está vivendo dentro de um processo, mas dentro da mente você está vivendo outra coisa, que é um processo de psicose, né? Eu comecei a perceber que algo em mim estava disfuncional. Os comportamentos que eu tinha com a droga, aquilo que eu fazia para ter a droga ou para usar a droga, estava disfuncional e eu começava a perceber isso. Que eu começava a beber mais cedo do dia, eu começava a beber e já ia para outra droga, buscar outras drogas. Eu começava a usar mais dias da semana do que antes, quando usava só final de semana. Então, eu começo a perceber esses problemas, eu começo a me conscientizar que eu não consigo ter constância nas coisas que eu queria. Eu começo a estudar, eu paro, né? Eu não levo nada adiante. Essas coisas, então, que eu vou vivenciando dentro do meu processo, vai me apontando que tem algum problema, né? E esse envolvimento, essas pessoas que eu estou envolvida, elas também me apresentam questões que eu não gosto, que eu não estou à vontade com aquilo, porém, eu vou, né, passando por cima dos meus valores, eu vou passando por cima dos meus limites, e quando eu chego nesse lugar de infringir algo em mim, em que dói, em que isso me incomoda, eu começo a cogitar que eu devo parar de usar. Eu começo a querer parar. Só que eu vou oscilar nesse processo. Tem dias que eu quero porque aconteceu alguma coisa, aquilo me fez parar. Então, eu penso em parar. Só que passam uns dias, aquela vontade, ela
ela é suplantada pela vontade de usar de novo. Então, fim de semana chega, convite de amigo, e você vai, então, protelando essa vontade de parar e, né, nessa balança de querer e não querer, querer e não querer. Existe dentro desse processo as vantagens de usar, as vantagens e as desvantagens. E ainda as vantagens da droga é maior, porque o prazer imediato que a droga dá, você relaxa, você alivia, você esquece dos problemas imediatamente. A dor some. Não tem algo que te dê esse prazer imediato. Então, a balança vai pesar, né, para voltar ao uso da droga. E nesse processo, nessa fase aqui da ponderação, que é uma longa fase de você querer parar de usar quando você está sofrendo, quando acontece alguma coisa que te incomoda, que te né, dói de alguma forma, né, causa algum desconforto, uma ressaca maior que você tenha, um problema maior que você tenha que lidar, nossa, um apuro que você passa, oxi, isso então faz com que você comece a pensar em parar de usar drogas. Só que você não para aí, você só cogita, não é um momento que você vai parar, porque você ainda não sofreu o suficiente para parar de usar e você não tem vontade própria, força de vontade, para te fazer tomar essa decisão agora. Porque, na verdade, você é dependente químico. Você não é qualquer pessoa da sociedade aí que senta no barzinho no final de noite, da tarde, e bebe 1, 2, 3 cervejas e vai embora para casa, resolve, alivia ali, resolve a questão que você tem que resolver. Você é dependente químico. Quando você é dependente químico, é diferente. Você é dependente químico e você vai progredir nessa doença. E você vai chegar um momento em que você realmente a doença é progressiva, incurável e fatal. Então, vai chegar o momento que essa progressão vai levar a consequências. Tudo na vida nos traz consequências. E por que para a dependência química seria diferente? Então, é isso. Chega um momento que você paga as consequências. Chega um momento que a conta vem. E é inevitável que a conta chega. Então, para resolver meu problema com a droga, aquilo que eu estava buscando na droga, eu tive que me envolver dentro do submundo da droga. Eu tive que ir lá, não só ficar como usuária, mas eu tive que ir lá trabalhar dentro do tráfico de drogas. E isso veio às consequências. E é normal as consequências chegar. Porque você não vai plantar um canteiro de limão e esperar que nasçam rosas. Você não vai plantar couve querendo colher morangos. Então, é assim que o meu processo aconteceu. Eu me envolvi com pessoas que usavam drogas, eu comecei a usar drogas, eu me envolvi com pessoas dentro da criminalidade, eu comecei a envolver com processos do tráfico de drogas. Então, chegou o momento em que a minha conta foi pagar 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Essa foi a consequência. Uma das. Eu precisei passar por esse processo. E nesse momento, não teve mãe no mundo, não teve amor de mãe no mundo que me salvasse. Porque, da mesma forma que você tem dentro da realidade da vida, você tem os processos do seu livre-arbítrio em que você lida com as coisas. E quando chega as consequências, você
tem que passar por elas, da mesma forma, quando você lida com as coisas do homem aqui do mundo, e você, então, quando você é pego nesse processo, você tem que pagar. Então, não adiantava o show da minha mãe, eu tive que passar cada dia presa dentro de uma cadeia, até terminar todo aquele processo. Isso não me fez parar de usar drogas. Isso só me conteve por algum tempo presa, vivendo dentro de um lugar, de uma cela de cadeia. Mas isso também não me fez parar de usar drogas. Eu tinha droga lá dentro. Entra droga dentro das prisões. Chega a dizer que tinha até mais do que lá fora. É isso. Então, quando eu saio da prisão, o confinamento me ensinou muita coisa, como, por exemplo, o valor da liberdade, que era um dos valores que eu tinha buscado na droga. A liberdade, para mim, é um valor muito grande, que eu achei que tinha buscado isso na droga, que tinha alcançado isso lá. Depois eu encontro presa, né, por consequência, privada da minha liberdade ali. Mas isso também não me impediu de continuar usando drogas. Quando eu saio, quando eu termino de pagar minha pena ali na justiça, e eu saio, o meu vício, a minha dependência química tinha progredido, porque eu estava agora dentro de uma dependência maior, que era o crack, né? Que antes eu não tinha essa evoluído para essa droga, mas agora eu estava usando e isso foi assim bem mais rápido, né? O processo de dependência dessa droga, tá? A coisa foi bem mais rápida. De repente eu estava trocando o meu corpo para mais uma dose da droga. Eu estava me vendendo, eu era então uma drogada, prostituída, com problemas com a justiça. Nesse processo, eu pensava em parar de usar drogas. Era o processo da preparação, que é uma outra fase. É quando, diante de consequências, de sofrimento, você começa a ensaiar algum processo de querer parar. Você começa a ensaiar alguma coisa, né? Uma tentativa de ajuda, onde que você pode buscar ajuda, você começa a sentir que você está perdida nessa situação, que você reconhece que você precisa de ajuda. Então, eu comecei a ensaiar alguma coisa. E usar droga, então, passou a ser meio que um flagelo, sabe? Eu não conseguia ficar sem usar, mas quando eu usava, tudo aquilo que eu não queria acontecia. Como prostituir, como ficar catando droga, uma coisa mais chata que aquela paranoia de ficar catando droga. Você usa droga e você tem a impressão que ficou droga em algum lugar, então você fica caçando aqui, caçando dali, no chão. É uma paranoia do caralho aquilo. E eu não tinha isso. Parece que você vai pegando as paranoias de um para outro, sabe? Então, essa droga, ela vai jogando você para um lugar muito inferior. Você vai se sentindo muito inferior, muito, sabe, usado. Você passa a fazer situações que infringem os seus valores, a sua moral. Então, você começa a ter ressaca moral demais, que te fere lá dentro no brilho, né? Esse momento, então, eu ensaiava querer parar. Então, eu usava droga, eu ficava anotando alguns pensamentos, sabe, sobre planos que eu precisava fazer, né? Eu cogitava com as pessoas que eu estava usando droga, planos de parar de usar, que a gente ia fazer isso, ia salvar isso, ia ajudar a pessoa. E era assim, planos mirabolantes que no outro dia sumia, né? Você voltava de novo
com a vontade de usar vinho, e você então... Mas essa preparação é uma fase que você começa, de fato, a buscar ajuda. Então, para mim, no meu processo, eu encontrei uma placa. Eu realmente me sentia perdida, eu não sabia como ter ajuda, se tinha ajuda, até o ponto que eu conhecia, tinha aquela frase, né, que diz, usuário de droga está perdido, você está perdido, agora você é um viciado, não tem jeito mais para você porque você é viciado, depois que você vicia, acabou. Então, eu acreditava naquilo, era a minha crença, porque eu tinha ouvido aquilo de algum lugar, né? E eu guardei para mim, dentro de mim, eu tinha essa informação, você está perdido, agora você é viciado, viciou, acabou. Agora, então, eu tinha consciência que eu era viciado, que eu era dependente da droga. Nesse processo, então, da preparação, eu vi uma placa escrita: problema com drogas? Podemos ajudar. Essa placa ficou dentro de mim e ela tinha uma sigla, NA. Eu também notei que uma pessoa que eu vendia droga para ela, um cara, ele sumiu. Ele passou meses sumido. E era um cara pontual, assim, que tinha que dar droga toda semana, ele estava lá junto. E esse cara sumiu muito tempo. E um dia eu vi ele de volta no bar, só que ele não bebia e ele não usava droga. E ele falou para mim, tem uma coisa, uma literatura, algumas coisas aí que eu parei de usar e eu fui para esse lugar. E ele disse outra sigla para mim que era AA. E ele disse para mim, tem uma literatura, Cláudia, busca lá. E eu estava sofrendo, eu estava usando droga, mas eu estava sofrendo. Não era mais gostoso usar drogas. Lembra que lá no início eu estava em lua de mel com a droga? Agora não era mais legal usar, não era mais um barato usar. Porque você fica entre o prazer e o sofrimento. A angústia quando a droga acaba, a fissura de não ter a droga. Então você fica sabe, sofrendo, usando ou sem a droga, com a droga ou sem a droga. Então, essas informações, essas pequenas informações, elas chegavam para mim. E chegou um momento, então, em que a situação em que eu estava com droga, o que eu estava fazendo, que foi me incomodando, as consequências que eu estava lidando cada vez que eu usava droga, sabe? Vergonha, risco, lidando com pessoas perigosas, essas situações. Então, chegou um momento em que eu fui lá numa lan house e procurei uma informação, qual era essa sigla que eu tinha visto na placa. E eu descobri que era Narcóticos Anônimos. E que tinha salas de reunião. Então, eu descobri um número de telefone. Então, eu peguei esse número de telefone e eu liguei e perguntei o que era e onde que eu poderia encontrar. Peguei esse endereço. Mas eu ainda, lembra, eu estou ensaiando me preparar para algo. Então, eu não parei de usar droga, né? Daí, naquele mesmo dia, eu fui usar droga. E mais problema. E até que chegou um momento, então, eu passei uma vexação pública horrorosa, em que eu fui escorraçada de um bar, e a pessoa, dono do bar, com toda a razão, me escorraçou e disse, não quero mais ver você aqui dentro do meu bar. E eu estava drogada, prostituída, usada, totalmente assim. E eu olhei para aquilo, aquela rejeição, era a minha ferida, a ferida que eu tinha, exatamente o que eu busquei na droga, que era liberdade, que era expandir, que era me socializar. Agora eu estava sendo escorraçada do bar. Então, quer dizer que a droga não estava mais cumprindo a função para mim, mas eu precisei chegar até aí. Eu precisei perder toda a minha liberdade, eu precisei ser uma drogada prostituída, eu precisei ser escorraçada do bar, eu precisei sentir aquela vergonha, aquela humilhação para ter um despertar da consciência. Nesse momento, a minha consciência abriu, eu olhei a minha realidade assim, ficou assim, porra, meu, o que você está fazendo da sua vida?
Que merda é essa que você não para de usar droga por causa de uma migalha, de uma coisa assim? Por que você não consegue parar de usar droga? Por que você está vivendo isso? Eu me olhei, eu tive consciência daquele momento. E eu, naquela hora, eu tomei uma decisão assim. Se eu vinha ensaiando, me preparando, eu vinha, mas naquela hora eu disse dentro de mim, eu não uso droga mais. Eu tomei a decisão. E lembra que eu já estava com um endereço dentro que eu tinha pesquisado, eu já tinha uma sigla que era algo que pudesse me ajudar a parar de usar drogas, e eu tinha então alguma, mesmo que pequena, não sabia nada, era apenas uma sigla e algo que tinha uma literatura e que podia me ajudar a parar de usar. Eu então, com essa pouquinha informação, que eu tinha perdido o endereço que eu tinha pegado lá do outro dia, eu fui embora para casa, muito mal mesmo, porém despertada. Era essa dor que eu sentia que foi, parece, o elixir. Cheguei em casa, tomei um banho, sofrendo, até que no outro dia eu peguei aquele número de telefone, liguei de novo, confirmei horário e endereço. E às 8 horas da noite daquele dia, eu estava lá na porta de uma igreja, que era onde que tinha a reunião. E lá na porta, eu ainda fiquei oscilando. Será que entro? Será que não entro? Porque para dar esse simples passo, que é você entrar dentro de uma reunião, que é dentro de um lugar desconhecido, é difícil. É muito mais fácil eu voltar para aquele mundo conhecido, porque a droga, o mundo da droga é uma merda, mas é quentinho, é confortável. Ali eu conheço, eu sei toda aquela malandragem, eu conheço aquelas pessoas, eu já sei o que é. Dar um passo dentro do desconhecido é que é complicado. É difícil você pisar e ter coragem de andar dentro de um caminho desconhecido, encarar pessoas que você não sabe, encarar o que é uma reunião sem saber o que é que está te esperando lá dentro. Só que alguma coisa, em algum momento, eu lutando com essa força dentro de mim contrária, essa ambivalência, entro, não entro, eu entrei. E naquele dia foi o primeiro passo que eu dei para a minha recuperação. Lá eu descobri que era só por hoje, que eu tinha que ficar sem droga, era só agora, né? Só por hoje é só agora. Eu ia ficar sem droga agora. Agora eu dava conta de ficar sem droga. Lá eu descobri que aquelas pessoas todas que estavam ali, estavam ali há 1 ano, 10 anos, 3 meses, 2 dias, e elas estavam conseguindo ficar sem droga. Era, para mim, quase inacreditável. Mas estava acontecendo. As pessoas estavam lá e elas estavam até vestidas, bem vestidas, portando assim um estado emocional positivo. Eram pessoas bonitas, estavam bem arrumadas. Pareciam sim que não usavam drogas. Tinha umas até que nem parecia que tinha usado droga. Nunca, nem passava, não tinha mais estigma de usuário de drogas. Naquele dia, eu me senti que alguma esperança de que sim, poderia ser possível parar de usar drogas. Então, eu parei de usar. A simples decisão de parar de usar me levou a chegar nesse momento, então, onde que eu busquei ajuda. A simples decisão, eu vou parar de usar. Então, foi uma decisão dolorida, foi uma decisão de um passo para a incerteza, mas eu dei. 3 dias depois, eu chego em casa, era aniversário da minha irmã. E eles estavam bebendo. Adivinha o que aconteceu? Existe um processo, quando você decide parar de usar, que é você, então,
ter alguma ação para parar de usar. Que foi o que eu fiz, busquei ajuda, fui numa reunião, comecei a contar 1 dia limpo, 2 dias limpo, 3 dias limpo. Só que quando eu cheguei em casa, em que eu encontrei uma farra, as pessoas bebendo, usando droga, eu resisti por um tempo, achei que eu era forte, né? Depois eles foram para o bar, eu fui junto, para outro bar, não era mais aquele mesmo bar, não. Eu fui junto, então, chegando lá, o diabo atenta, né? O dono do bar começou a desfilar com uma bebida original, que é geladinha, e ela estava vestida de noiva, e é muito gostosa, e eu disse, me dê um copo cá, e tomei 1, e tomei 2, e tomei 3 copos, e de repente me veio um desassossego, eu queria o crack, eu queria usar mais uma, eu queria mais uma, só que eu não tinha mais condições de usar mais uma, eu não dava conta mais, e eu não tinha mais dinheiro para comprar, porque se eu tivesse mais R$ 5, eu comprava mais uma. Eu consegui parar esse processo quando você tem esse ímpeto de pegar de volta a droga, né? Isso é chamado lapso. Não é uma recaída, porque você não volta ao padrão de uso normal, né, que você tinha anterior, mas você então bebe 1, 2, 3 copos e para. Porque naquele momento eu parei. Quando eu senti todo o desassossego, então eu pensei, eu não posso controlar o álcool e, e ter sanidade. Eu não posso beber também e achar que eu não vou usar a outra droga, porque eu perco o juízo, porque eu fico insana de novo. Ó. Isso tudo, então, esse lapso me trouxe de volta para casa conscientizada de que, poxa, não dá para eu ficar tomando mais um, mas, né, não dá para eu tentar controlar isso. E aí eu descobri que dentro desse processo não dava para eu ir para o barzinho tomar mais uma cervejinha, não dava para eu negociar com a minha doença, achando que pudesse usar mais uma e que eu poderia controlar só num copo de cerveja. Para mim, aquilo não era possível. Eu percebi isso nesse dia. Então, no outro dia, retomei o processo de reunião e comecei a ir para outra fase, que é começar a ter uma manutenção diária dentro do meu processo. Então, quando eu chego nesse lugar da manutenção diária dentro do meu processo, eu não uso droga, haja o que houver. Eu começo a vir para esse lugar onde, custe o que custar, eu fico limpa um dia de cada vez. Então, aqui, quando eu vivenciei todo esse processo, aqui, hoje, está fazendo 12 anos e 10 meses, né? 12 anos e 10 meses que estou limpa, fazendo manutenção diária para eu não voltar para aquele velho, antigo estilo de vida, para eu não voltar para um estilo de vida, para um comportamento que me pede a função da droga. Então, a manutenção que eu faço é me preencher, é me cuidar, é me fazer eu mesma suprindo qual era a função da droga na minha vida. Então, se eu buscava droga para me aliviar, se eu buscava droga para me anestesiar, se eu buscava droga para me desinibir, eu comecei a encontrar estratégias para fazer isso por mim. E tinha um monte, se eu queria aliviar, tinha um monte de coisa que me aliviava. Uma cachoeira te alivia, te dá um banho na alma. Se eu queria prazer imediato, tomar uma taça de sorvete, um suco de laranja com morangos, me dava prazer. Se eu queria me libertar de alguma consciência ou de alguma realidade que era insuportável, eu precisava construir metas e objetivos para qual é a realidade que eu queria ter.
Então, eu fui me construindo nesse processo. Qual era a intenção positiva do meu comportamento negativo de usar drogas? Eu não queria ser quem eu, naquele momento, era. Eu não me aceitava. Então, eu buscava na droga me desinibir, ser algo que eu não era. Me socializar, me aparentar para as pessoas uma felicidade que eu não tinha. Me empoderar, ser algo que eu não era. Era um atalho para a felicidade, que na verdade durava só enquanto durava o efeito da droga. Então, a intenção positiva que eu tinha de aliviar na droga, de buscar liberdade na droga, no fim, ela me trouxe exatamente o contrário. No fim, as consequências que eu fui tendo, o preço que eu paguei, era exatamente o que eu não queria ter. Qual era a zona de conforto que eu busquei na droga? O que é a zona de conforto quando você está ali naquele lugar da merda? Estar na merda é uma merda, mas é quentinho, ok? Não precisava ter esforço, eu não precisava encarar a realidade, eu não precisava encarar aquela vida que eu não suportava. Estar na merda era a vida que eu conhecia. Eu estava na minha zona de conforto. Qual eram os ganhos secundários que eu tinha dentro daquele processo? Qual é o ganho secundário que a droga me dava? Prazer imediato. Pouquíssimas coisas te deram um prazer tão imediato como a droga dá. Socializar. Então, quando eu bebia, quando eu usava droga, tinha aquelas pessoas, você estava interagindo com o outro, você pertencia ao grupo, isso é um valor muito importante para mim. A droga me trazia uma liberdade de sair, de ser, de porra louca, de grupos, de estar... Porque você está sempre rodeado de pessoas, tem sempre mais um ali usando, chegando, enfim. Esse lugar do interagir, dos grupos, de pertencer a um grupo, era um valor muito importante, era um ganho secundário que eu tinha. Você pertence. Para mim, que nunca tinha me pertencido nem à minha família, nem à minha igreja, nem à minha escola, eu não sentia pertencente. Eu fui me pertencer a um grupo de pessoas que usavam drogas. Ali eu fui me sentir como meus iguais, né? Então, a liberdade, o não ter consciência dos problemas ou dessa realidade indesejada, porque eu usava droga e os problemas sumiam, evaporavam. A realidade, ela não ficava tão insuportável. Então, esse é o ganho secundário quando você usa droga. Outra coisa que é um ganho secundário muito foda quando você usa droga é você não ter compromisso. Você não ter horário, você não ter responsabilidade. Você está usando droga e a família meio que aceita isso, sabe? A família meio que vai deixando você, achando que está te ajudando, achando que não pode pegar pesado com você porque você tem problemas, achando que daí, facilitando uma hora. Então, esse não ter um compromisso, não precisar encarar a realidade, não precisar de ir para a vida, né? Então, acordava, olha o ganho secundário, acordava 2, 3 horas da tarde, não trabalhava, não cuidava de filho, mãe que levava filho para a escola, que buscava, que dava comida, que dava banho. Eu não tinha responsabilidade com nada. Então, sem limites, assim, sem pagar consequência nenhuma, somente a cadeia que foi me parar dentro desse processo, né? Somente quando eu meti a besta lá com os homens da justiça, que algo foi me parar e me botar lá e me mostrar para mim o que é o valor da liberdade, né? Que eu estava buscando a liberdade. Então, algo fez eu parar, né? Me tirou o que eu mais prezava, inconscientemente, não sabia disso, né? Mas é que eu estava buscando na droga. A pessoa que está hoje em lua de mel com a droga, ela não tem consciência dos problemas que ela vai ter ali na frente, se vai ter, né? Se vai sobreviver. A pessoa que está num processo
de ponderação aí, né, nessa ambivalência, ela não tem consciência, ela está agindo em função da droga na vida dela. Então, dentro desse contexto que eu trouxe hoje, né, o processo, os estágios da mudança, como foi que eu parei de usar drogas, eu quero deixar, então, a partir da minha experiência, né, essa vivência para que a família, o codependente, né, a mãe, possa se orientar e acompanhar esse processo aí, enquanto você quer ajudar o seu filho, a sua filha, ou o dependente químico a parar de usar. Acompanhar esse processo é muito importante, sem querer vivenciar o processo do outro, ou sem querer salvar o outro das consequências, porque é as consequências que vai acordar você. É pagar as consequências que vai te jogar nesse lugar de tomada de decisão. E é quando a simples tomada de decisão te joga dentro da fase da ação em que você vai começar a dar passos, né? No início pequenos, mas é onde que você vai começar a dar por você mesmo passos na direção da sua recuperação. Então, o meu processo de recuperação foi feito por mim. Ninguém pode decidir por mim. Então, agora eu quero falar para o dependente químico, a pessoa que usa droga, que está em alguma, qual é a fase que você está aqui hoje. Você é a única pessoa que pode decidir por você. Você é quem vai fazer isso acontecer ou não. Você não é vítima nem da droga, nem da família, né? Você é autor da sua história. Então, é você quem vai tomar a decisão, e se você vir para o processo de recuperação, é você quem decidiu e é você quem vai fazer isso acontecer. Não tem ninguém que pode fazer por você. Não existe mágica. Não tem algo que vai acontecer assim num estalar de dedo e plim. Então, é um processo que vai acontecer e que vai levar você, então, né, de uma fase para outra. Quando você tem consciência disso, fica mais fácil, né? E quando você tem também a orientação de um grupo de ajuda, de um mentor, de um terapeuta, de uma pessoa que possa te ajudar, dentro dos programas tem o apadrinhamento, né? A pessoa que te amadrinha ali, ou te apadrinha. Então, quando você tem essa orientação de uma pessoa que está, né, fora do transtorno mental, porque a dependência química é um transtorno mental, você está insano no processo, você não está olhando a realidade, porque você não tem consciência da realidade, que é isso que a droga faz, né? Tirar a consciência. Então, por isso que você precisa de ajuda dentro desse processo, ok? Existe também um poder superior, não posso deixar de citar, que existe também a ajuda, né, espiritual, que a gente pode estar se apoiando aí. Ok? Então é isso. Eu deixo aqui esse relato de experiência, né, no processo aí dos estágios da mudança. Como foi que eu parei de usar drogas, para que possa ajudar pessoas a encontrar sua saída, né? A encontrar aí algum meio dentro do seu processo para começar a escalar a saída aí do seu fundo de poço. Como eu estava dizendo hoje, né? A gente chega no momento, a gente chega num lugar que é o nosso fundo de poço. A gente não precisa mais continuar sofrendo quando a gente se conscientiza desse lugar. A gente não precisa mais ficar se debatendo, né? Repetindo a mesmo erro, esperando resultado diferente, repetindo aquele mesmo padrão, buscando naquela mesma migalha, aquela mesma coisa que não vai resolver, que vai ficar só ali naquele lugar, né? Então, quando você se conscientiza, quando você toma consciência, quando você tem esse momento desse despertar e que você resolve, decide, né? É uma decisão, encarar a realidade,
você pode parar de sofrer. Atravessar o processo e seguir a vida. Existe vida após as drogas. Beijão. Até mais. Até.